História de um empregado doméstico, que se encontra no capítulo 8, Expiações Terrenas, da segunda parte do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. História de um empregado doméstico. Em uma família de alta posição social, havia um jovem empregado doméstico que surpreendia pela figura inteligente e fina e pelo ar distinto. Nada em suas maneiras denotava pertencer a uma classe social baixa. Seu zelo no serviço dos patrões nada tinha daquela postura servil, própria de pessoas desta condição. No ano seguinte, voltamos a visitar esta família e não vimos mais o rapaz. Perguntamos se tinha sido mandado embora. Não, responderam. Ele foi passar alguns dias em sua cidade e morreu. Lamentamos muito porque era uma excelente pessoa e tinha sentimentos verdadeiramente acima de sua posição. Era muito ligado a nós e nos deu prova de grande devotamento. Mais tarde, tivemos a ideia de evocar o rapaz e eis o que ele nos disse. Em minha penúltima encarnação, eu era, como se diz na terra, de uma boa família, mas arruinada pelos exageros de meu pai. Fiquei órfão e sem recursos, muito jovem. Um amigo de meu pai me acolheu, me educou como se fosse seu filho, me deu uma boa educação, que me levou a um excesso de vaidade. Este amigo é hoje o senhor de G, de quem vocês me viram empregado. Eu quis, em minha última existência, expiar meu orgulho nascendo em uma posição servil, e encontrei a ocasião de mostrar devotamento a meu benfeitor. Até mesmo salvei sua vida, sem que ele nem imaginasse. Ao mesmo tempo, era uma prova de que saí vitorioso, já que tive força suficiente para não me deixar corromper, em contato com um meio sempre cheio de vícios. Apesar dos maus exemplos, permaneci puro e agradeço a Deus, porque fui recompensado com a felicidade que desfruto. Em que circunstâncias você salvou a vida do senhor de G? Em um passeio a cavalo, em que eu o seguia só, e vi que uma enorme árvore caía para seu lado, sem que ele percebesse. Soltei um grito e o chamei. Ele virou rapidamente e a árvore caiu a seus pés. Se ele não tivesse virado, teria sido esmagado. O senhor de G se lembrou perfeitamente desse fato. Por que você morreu tão jovem? Deus julgou suficiente minha prova. Como pôde aproveitar essa prova se não se lembrava da causa que a tinha motivado? Em minha humilde posição, restava-me um instinto de orgulho, que eu ficava muito feliz em poder dominar, o que fez com que minha prova me fosse proveitosa. Sem isso, teria que recomeçar mais uma vez. Nos momentos de liberdade, meu espírito se lembrava de algumas coisas, e quando acordava tinha um desejo intuitivo de resistir às tendências que achava serem más. Tive mais mérito em lutar assim do que se me lembrasse do passado. A lembrança de minha antiga posição teria exaltado meu orgulho e me teria confundido, enquanto, como tudo aconteceu, só tive que lutar pelo treinamento para minha nova posição. Para que serviu a brilhante educação que você recebeu na última existência, já que não se lembrava dos conhecimentos adquiridos? Esses conhecimentos teriam sido inúteis, um contrassenso, mesmo em minha nova posição. Ficaram latentes e hoje os recupero. Entretanto, não me foram inúteis, porque desenvolveram minha inteligência. Eu tinha instintivamente o gosto pelas coisas elevadas, que me inspirava a repulsa pelos exemplos baixos e ignóbeis que tinha a meu redor. Sem essa educação, eu teria sido apenas um criado.
Os exemplos de empregados devotados e abnegados para com seus patrões são causados por relações anteriores? Não tenha dúvida, ao menos na maioria dos casos. Esses empregados, às vezes, são até mesmo membros da família ou, como eu, abrigados que pagam uma dívida de reconhecimento e cujo devotamento ajuda a progredir. Vocês não imaginam todos os efeitos produzidos nesse mundo pela simpatia ou antipatia, vindas de relações anteriores. Não, a morte não interrompe estas relações. Muitas vezes se perpetuam por séculos e séculos. Por que esses exemplos de devotamento de empregados são tão raros hoje em dia? Por causa do espírito de orgulho e de egoísmo de seu século, desenvolvido pela incredulidade e pelas ideias materialistas. A verdadeira fé se afasta por causa da ganância e desejo de ganho, e assim se perde o devotamento. O Espiritismo, recuperando entre os homens o sentimento verdadeiro, fará renascer as virtudes esquecidas. Nada melhor que esse exemplo para ressaltar o lado bom do esquecimento de existências anteriores. Se o senhor de G tivesse se lembrado de quem foi seu jovem empregado, teria ficado muito aborrecido com ele e nem mesmo o teria admitido. Teria, assim, entravado a prova que foi proveitosa para ambos.